energia a música nos traz. 11º Fórum da Orientação Educacional, Cuidado com a Vida e Bem Viver, embalados com a música, não podia ser melhor. Mas a gente não vai parar aqui não, a gente vai continuar a nossa caminhada, né, Anne? Isso mesmo, Érica. E para darmos continuidade nessa jornada maravilhosa, convidamos vocês a acompanharem a entrevista de Eliane Cantanhede com Marco Aurélio Bilibil, psicólogo e diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Olá, pessoal. Estamos aqui com o professor Marco Aurélio Bilibil, que é um craque da psicologia. É um enorme prazer estar aqui com ele e com vocês. Como vai? Nossa, prazer enorme meu estar aqui com você, com todos vocês. Eu vou começar do começo. Eu queria saber exatamente o que é ecopsicologia. Conta pra gente. A ecopsicologia é uma das vertentes da psicologia que nasceu nos anos 90 nos Estados Unidos, focalizada nas relações do ser humano com a natureza. E, claro, a psicologia sempre teve seu foco na relação das pessoas ou com elas mesmas, ou nas relações com os outros ou com os grupos. E, num determinado momento, começou a surgir essa reflexão de que a psicologia não integrava o que existe de mais que humano na nossa vida, ou não humano na nossa vida. Então a ecopsicologia começou a fazer foco na relação do ser humano com os ecossistemas, com as outras espécies. Tem quem defina a ecopsicologia como uma psicologia interespécies. E também o foco na crise climática, na nossa relação com a extinção de espécies, nossa relação com informações que hoje mexem muito conosco, como das mudanças climáticas que vêm para alterar o nosso cenário de vida, com consequências bastante preocupantes e que gera efeitos, né? Por exemplo, hoje um dos temas mais importantes que surge e cresce na mídia é a chamada ecoansiedade, eco-anxiety em inglês. Muito fácil, é só entrar no Google, você vai ver a quantidade de material que existe sobre esse ponto e que, na verdade, diz respeito a como nós estamos reagindo às notícias que vêm junto com os relatórios do IPCC, as COPs, né? E todo esse cenário de agravamento da crise ambiental, e especialmente quem é pai, quem é avô, já consegue, se tem as informações, ter um cenário razoável das dificuldades que as novas gerações vão ter. Então, isso claro que gera angústia. Nas crianças e adolescentes também gera reações emocionais. Então, a ecopsicologia ela tem o foco em todo esse quadro de quem somos nós frente a esse mundo vivo ao qual nós pertencemos e que, por conta das nossas escolhas civilizatórias, mesmo sendo a base da nossa existência, vive uma fase de mudanças muito preocupantes. Nós, os seres humanos, somos os grandes predadores do planeta e, portanto, do futuro do planeta, né? Como é que a orientação educacional pode se envolver nesse processo de, vamos dizer assim, de acolhimento das crianças e adolescentes à natureza e da natureza às crianças e adolescentes? Esse tema já é um tema muito presente na literatura. Existem autores importantes que têm trazido conceitos que são inspiradores para a prática educacional, como, por exemplo, Edgar Morin, falando de uma identidade terrena, né? Um cidadão planetário. A gente hoje precisa, isso é uma necessidade premente, né? Integrar alguns conceitos no campo educacional que permitam uma compreensão por parte de crianças e adolescentes da experiência humana nesse planeta, em termos de um conhecimento mínimo de como a vida se organiza, o que é a base para uma coisa que é extremamente necessária também, que é maturidade ecológica, né? E, ao mesmo tempo, o resgate do senso de pertencimento
a uma teia, né, que é assim, absurdamente maravilhosa nos seus mistérios, nos seus ciclos. Então, eu diria assim, é preciso resgatar o encantamento com o mundo natural, com o funcionamento, inclusive psíquico, das outras espécies. Hoje existe uma literatura crescente, infelizmente ainda apenas na língua inglesa, mas uma literatura crescente que vem mostrar o funcionamento psíquico de peixes, de mamíferos. Eu arriscaria dizer o funcionamento psíquico de árvores, de plantas. Então, essa ressensibilização para o fato de que nós vivemos num mundo psíquico. O psiquismo não está só no ser humano. Nós vivemos num mundo consciente. Hoje, algumas das teorias mais impactantes, né, vêm falar do próprio planeta funcionando como um organismo vivo. Animais que fazem luto com as mesmas fases que nós fazemos. É muito impressionante. Então, descobrir o funcionamento psíquico dessas outras espécies e explorar esses relacionamentos do ponto de vista sensível, carrega a possibilidade de uma reestruturação ética nas nossas relações com a teia da vida. E é uma coisa básica, fundamental, e muitos pensadores concordam com isso, que a superação da crise ambiental, ela realmente passa por uma revisão da nossa ética para com o não humano. Há uma espécie de, uma espécie de consenso ou uma percepção, na minha opinião errada, de que as crianças, os adolescentes, nós, seres humanos, devemos cuidar da natureza. Nós precisamos, cuidar da natureza. Mas eu queria ver o contrário. O quanto cuidar da natureza volta para nós, o efeito bumerangue, como a natureza cuida da gente e como essa interação é importante no equilíbrio emocional, no desempenho, no bem viver dos nossos estudantes. Muito rica essa colocação, essa pergunta que você tá trazendo. Primeiro que acho que tem um equívoco na maneira de abordar essa questão do devemos, né? Porque o devemos traz um peso. Na verdade, quando uma criança tem, um adolescente tem uma experiência com a natureza profunda o suficiente para despertar nele ou nela, né, esses sentimentos conectivos, especialmente se essa criança tiver pais ou professores que conheçam toda essa linha de pensamento que vem hoje, que a ecopsicologia é uma dessas linhas de pensamento, para fundamentar e para confirmar o valor dessa experiência de pertencimento da criança, sabe? Dessa sensibilidade, esse olhar sensível, isso é muito melhor do que o senso de dever. E o senso de dever, ele vem de dentro espontaneamente quando a criança estabelece relações e uma compreensão de que faz parte de um mundo vivo. E o segundo ponto que você coloca nessa pergunta, que faz todo sentido para mim, é o seguinte: existe uma quantidade enorme de pesquisas que revelam os efeitos da natureza não só no nosso organismo físico, como no nosso psiquismo. Estar em contato com o chão, mexer na grama, plantar. Foi revelado, por exemplo, numa pesquisa na Escandinávia, que em 28 dias, crianças que foram ensinadas a plantar grama, plantar arbustos, crianças pequenas, a microbiota intestinal se transformou em 28 dias. Além disso, as pesquisas revelaram que há um efeito no sistema nervoso, né,
com ativação do sistema nervoso parasimpático, que quer dizer que nós relaxamos. As reações de relaxamento, diminuição da pressão arterial, diminuição dos batimentos cardíacos, tudo isso acontece apenas por estarmos próximos a árvores. O sistema imunológico nosso, isso é uma coisa impressionante. Se você fica 90 minutos, 2 horas, ou até menos, né, em contato com árvores, o seu sistema imunológico ativa células que destroem tumores numa proporção de mais de 50% da sua atividade normal. A presença de árvores gera também efeitos antidepressivos. Uma pesquisa revelou que se você pode caminhar numa floresta, num parque, as regiões do cérebro associadas à depressão, elas são reguladas. É incrível isso. Nós somos seres que fomos feitos para viver em interação saudável com o mundo natural. Olha, como vocês estão vendo, né, nós temos aqui várias frentes de conversa e de debate, né? Eu já estou aqui com várias perguntas pululando na minha cachola, mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás quando você fala dos pais e dos alunos, porque eu me lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, por exemplo, que elas faziam passeata na sala da minha casa contra o cigarro. Então, não eram os pais ensinando os filhos, eram os filhos também ensinando aos pais. Isso é uma interação muito bacana e que vale sobretudo na questão da natureza, quer dizer, como os pais tiveram muitas noções erradas na relação com a natureza, não é hora da gente inverter e pôr as crianças para ensinar os pais? De novo, muito legal essa colocação sua, porque o problema que nós estamos vivendo é um problema cultural. Né? É uma cultura na qual nós estamos inseridos, que aprendeu a ver a natureza como coisa. Né? E a partir disso, a partir desse olhar empobrecido para o que é a teia da vida, é que se justificam uma série de iniciativas, inclusive econômicas, mas também de hábitos, que são bastante antiecológicas. Na verdade, isso tudo é a base de uma profunda ignorância ecológica. Por ser uma coisa cultural, uma realidade cultural, a criança que ainda está entrando nessa cultura tem dentro dela o sentimento original de encantamento. Um biólogo importante dentro da biologia, porque é o criador do conceito de biodiversidade, se chama Edward Wilson, criou o conceito de biofilia. Ele fala que nós, humanos, temos uma propensão positiva a nos relacionarmos com a natureza de uma forma encantada, curiosa, positiva. A criança nasce com isso. Então, das crianças, dos adolescentes, e isso é muito comum a gente constatar, surgem exemplos de que as crianças influenciam o ponto de vista dos pais. Agora, na COP26, a gente viu uma coisa que eu fico muito feliz de observar, o movimento de jovens e adolescentes mais forte, pressionando os líderes. Efeito Greta. Efeito Greta, que está se espalhando e tem que se espalhar, justamente por isso, porque a mentalidade adulta é aquela história. O Einstein dizia que você não resolve um problema complexo com o mesmo modo de pensar que o criou. Esses nossos líderes, eles vivem dentro de uma mentalidade que criou os problemas. Para eles é muito difícil mesmo achar soluções na intensidade necessária. Esses jovens, eles vêm com o coração conectado com o que é essencial. Gente, é preciso mudar. É preciso fazer alguma coisa. Olhem para nós. Né? Outros diriam, olha... Indignação também, né? Precisa dessa indignação. Indignação, não é só a constatação. A indignação é que produz também ação e resultado, não é? Isso. Então, acho que nos dois sentidos, tanto essa indignação transformada em força política, como a criança que olha para a minha filha, quando tinha 4 anos de idade, ouvia sobre cigarro
E uma pessoa conhecida nossa botou uma caixinha de... Ela pegou a caixinha e botou no lixo. E disse assim, eu não... Essa é uma caixa de fumamento, não pode. Né? Ou seja, a sensibilidade da criança é um ponto muito importante nessa conversão do olhar dos adultos para uma perspectiva ecológica. Essa conversa está muito interessante, não está? Não saiam daí, vamos dar uma pausa e já já estaremos de volta. Estamos de volta para continuar esse papo muito legal e interessante com Marco Aurélio Bilibiu. Agora, eu queria trazer a escola muito para o nosso debate, né? Porque a gente passou por uma pandemia. E aí a gente volta lá para o que você estava falando. A gente passou por uma pandemia em que todos nós ficamos muito enclausurados, dentro de casas, de apartamentos, né, com tudo fechado, máscara e com medo uns dos outros. Né? Agora as crianças estão fazendo um movimento ao contrário. Elas estão saindo desse 1 ano e meio, né, de ficar conversando com a professora por uma caixinha, né, um quadradinho, e voltando para o ambiente do olho a olho, da pele a pele, da conversa e também do pé descalço, da árvore, da terra, do cheiro da grama molhada. Aqui em Brasília, quando chove... Nossa, é o cheiro mais gostoso que existe para mim. existe. É cheiro de terra molhada. Quando cai aquela primeira chuva, né, vamos todos para a janela, vamos todos aplaudir, nós nos telefonamos, nos abraçamos. Quer dizer, esse momento da volta à escola tem um pouco isso também. Tirar as crianças do computador, tirar as crianças da solidão, tirar as crianças de dentro de casa para o mundo e para a natureza. O senhor não acha importante? Perfeito, perfeito. Aqui é importante entrar com um conceito de um escritor chamado transtorno de déficit de natureza. Ele criou essa ideia de transtorno de déficit de natureza sem, na verdade, propor que uma nova categoria psiquiátrica seja criada. Mas ele estava constatando justamente essa realidade de que as crianças estão cada vez mais frente a telas. E o mundo hiperurbanizado dá cada vez menos possibilidades das crianças terem a experiência da natureza, especialmente nas grandes metrópoles. Então ele cunhou esse termo, transtorno de déficit de natureza, que implica aumento da ansiedade infantil, implica aumento da obesidade infantil, da depressão infantil, inclusive do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Incapacidade de interação com os outros. Também, né? também. Isso é um elemento super importante. Então, o transtorno de déficit de natureza, ele pode vir acompanhado de um transtorno de... tira fora a palavra transtorno, de uma experiência de relacionamento pobre com os humanos também. Né? Então, resgate de relações olho no olho, em que a gente pode dar tempo para as relações, sair da tela, ou para as interações humanas, ou as relações com o mundo natural. Isso faz parte de um projeto de saúde que a gente precisa implantar.
Essa história das telas assim, é muito importante. Hoje nós vivemos um tempo em que a estimulação, a hiperestimulação que vem por meio do mundo digital, ela não tem volta, ela tem um lado positivo, né? Mas a gente percebe que ela precisa ser complementada por uma ênfase em relações humanas com qualidade e por uma ênfase em relações com a natureza. É muito importante que a vida digital venha acompanhada de vida natural. E as duas têm que caminhar juntas, porque a ausência da vida natural leva para o que a gente está chamando de transtorno de déficit de natureza e todas essas consequências associadas a esse déficit. E, claro, assim, o empobrecimento das relações humanas é um empobrecimento de alma que gera 1000 efeitos. Agora, eu achei muito importante você falar do equilíbrio entre as duas coisas. A gente não pode brigar com a tecnologia, a gente não pode brigar com o avanço, com o futuro. Então, o equilíbrio. O equilíbrio. Eu sempre discordei muito daquela história. Tudo antes era melhor. Ah, você brincava descalço, você brincava na rua, você jogava bola, então era tudo melhor. Não é bem assim, porque a internet também nos trouxe informação, né, interação, globalização. Então, você hoje sabe o que está acontecendo no Sudão, não é? Você aperta um botão e sabe como é que estão as bolsas na Ásia. Então, é importante isso. Agora, como a orientação educacional pode ajudar nesse equilíbrio? Porque eu acho que, pelo que eu vejo como avó, inclusive, às vezes os pais pecam um pouco por dizer, sai da tela, não pode ficar na tela, você tem 15 minutos. Se você passar dos 15 minutos, você vai ficar sem, sei lá, chupar pirulito, sabe? E isso vai transformando aquilo que é uma atração fatal para a criança num vício. Como a orientação educacional pode agir para equilibrar e transformar as duas coisas em naturalidades do processo de desenvolvimento? Primeiro que o ponto delicado é o quão cativante é a tela, né? Isso eu vejo claramente na minha neta, que está com 5 anos. Então, não é uma tarefa simples, mas ela só pode ser assumida criando novos cenários, igualmente Saborosos, cativantes, porque também a criança está na tela, mas se alguém chama, se meninos da mesma idade, crianças da mesma idade, chamam para uma brincadeira, é tão cativante quanto ou mais, né? E levar para o convívio com árvores, plantas e animais silvestres, é uma coisa muito cativante também. Hoje, por exemplo, existe um movimento de florestas urbanas ligadas ao sistema de saúde, florestas urbanas. Agora mesmo está acontecendo um congresso na Coreia sobre florestas dentro das cidades, que, na verdade, é justamente abrir cenários para que dentro da cidade, de uma forma segura, as crianças possam ter acesso a plantas, árvores com borboletas, macaquinhos, animais, pequenos mamíferos, porque isso nos devolve a nossa origem biológica, nos devolve aquele senso de pertencimento que eu falava antes. Então, criar novos cenários é a saída para isso. Agora ensina, não só para quem está vendo a gente, mas ensina para mim também, como em vez de dizer não, sai da tela, não pode mais, como você dizer sim, vamos brincar, como dizer, vamos comer uma comida gostosa? Olha, vamos ali ver aquela borboleta, como trocar o não pelo sim? Sim. Acho que você está perguntando assim, como é que a gente gera encantamento no outro, né? Exatamente. Como gera encantamento no outro? É claro, apresentando um cenário cheio de possibilidades, em que nós próprios olhamos para o cenário que é ofertado com prazer, né? Com prazer.
O prazer move o mundo, né? O prazer move o mundo. E move as escolas Pro também. bem e pro mal. Mas é. Uhum. Como pro mal? Grandes sofrimentos gerados, eles vêm pela busca do prazer a partir do uso dos outros. Né? Prazer que eu... Bom, entramos num tema complexo, mas quando o desejo de ganho ou de domínio sobre outros, né? Ganho ou domínio sobre outros, vem acompanhado de falta de percepção sensível do outro, pode esperar que vem sofrimento. Né? Então, assim, o prazer ele precisa vir sempre acompanhado da sensibilidade, né? Para aqueles que estão conosco gerando prazer. Né? Ou seja, a igualdade também, né? O prazer, a igualdade, ver o outro com o mesmo direito que você Exato. tem de inclusão, de felicidade, de bem-estar e de bem viver, não é isso, professor? É isso, e eu acho que esse é um ponto central em que a gente chega, que nos remete ao tema da ética, né? O tema da ética. E eu gosto muito de uma ideia que diz que a base de toda a ética é a sensibilidade para o outro. Porque quando a gente tem sensibilidade, uma percepção sensível para o outro, não precisa de regrinhas. Você sabe o que o outro precisa. E é mais fácil respeitar o limite e a necessidade do outro. E o outro também vai entender o que você precisa. Exatamente. No final das contas, o que nós estamos fazendo aqui estamos conversando sobre uma educação para a sensibilidade. Porque, de fato, a gente precisa de uma revolução da sensibilidade, que é acolher a nossa sensibilidade, dar espaço para ela falar, para ela ser escutada e levada a sério. Porque num mundo onde predomina a racionalidade, a linearidade, uma visão mais materialista, a sensibilidade tem um lugar muito pequeno. E pela falta de sensibilidade, você acaba chegando na falta de ética. Então, para mim, a educação é o grande processo de resgatar a sensibilidade do humano, né? Tanto para os outros, como para a natureza, como para o conhecimento e como para o seu próprio caminho. Quem sou eu nesse mundo, nessa vida? O que eu vim fazer? O que eu quero? E como eu faço essa vida que meu coração pede a partir de relações sensíveis com os outros. Eu tenho, para mim, uma regrinha da felicidade, a minha felicidade. Eu preciso estar com pessoas queridas, fazendo coisas legais na natureza. Se eu tivesse esses 3 elementos, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Né? Mas, assim, eu acho que a sensibilidade humana é linda. Quando ela é ferida, ela pode se converter até em perversão. Resgate, apoio da sensibilidade, eu acho que é a grande tarefa da educação. Gente, com esse fecho sensacional, que fala a alma, que fala o coração da gente, o que mais podemos dizer? Vamos pensar. Eu queria agradecer muito a você, Marco Aurélio. Prazer foi uma enorme conversa estar contigo. Excelente. Isso para mim aqui não foi um dever. Foi um prazer e eu aprendi muito. Muito obrigada. E muito obrigada também a você que está aqui nos escutando, aprendendo, discutindo, para que nós possamos ser pessoas mais felizes e capazes de fazer o nosso mundo, a nossa atmosfera, o nosso futuro e os nossos coleguinhas, nossos colegas, nossos pais, nossas mães também mais felizes. Ser humano feliz é capaz de fazer o outro ser humano também mais feliz. Muito obrigada. E com essa entrevista, nos aproximamos do encerramento do nosso 11º Fórum da Orientação Educacional, que tivemos o privilégio de trazer para esse ano essa temática tão primorosa: cuidado com a vida e bem viver. Através de experiências, de tantas entrevistas e de tantas pessoas que puderam contribuir com o nosso fazer, com a nossa constituição, com a nossa presença aqui e agora. Parabéns a você, orientador e orientadora educacional. Gostaria de agradecer à TV Câmara Distrital pela parceria, à Secretaria de Educação
e a todos os nossos parceiros e colaboradores, que a cada ano vive com a gente esse momento especial. Não é, Michele? E assim, chegamos ao encerramento de mais um Fórum da Orientação Educacional. Um evento que tem como objetivo celebrar o Dia da Orientação Educacional, mas também nos inspirar, nos impulsionar em nossa praxis para uma educação cada vez mais contributiva para a formação integral dos nossos estudantes. O programa se encerra, mas não as nossas celebrações. Eu tenho uma agenda para convidar vocês. E o primeiro convite que eu tenho a te fazer é para que você vá lá no Instagram e siga o nosso perfil goi.dispre. Chegando lá, você vai encontrar um post te perguntando como você exerce cuidado com a vida e bem viver. Participar dessa pergunta vai te dar acesso ao sorteio que vai entregar alguns presentes, alguns mimos, para a gente seguir cuidando da vida e bem viver. Seja com massagem, seja com música, enfim, vá lá ver que tem alguns presentes muito legais que foram reunidos pela comissão organizadora do 11º Fórum da Orientação Educacional. Passou lá no Instagram e participou, já está aí no segundo evento de comemoração da Orientação Educacional. Terceiro evento, o sorteio, às 5 horas da tarde, também lá pelo Instagram, numa live ao vivo. Nosso quarto evento é a entrega desse sorteio, mas não somente os sorteados vão poder participar desse momento, como todo mundo que quiser cair no samba, na música, acompanhando o Dudu Sete Cordas, numa apresentação no Clube do Choro, a partir das 12 horas desse dia 4 de dezembro. Nosso dia, vamos lá celebrar. E a gente tem um presente especial para os 10 primeiros orientadores educacionais que chegarem lá vestidos com a camiseta desse fórum. Você vai poder entrar gratuitamente. E dia 10 de dezembro, na parte da manhã, o Sindicato dos Professores segue celebrando o nosso ofício com um café colonial. Não deixe de participar. Quero encontrar todos os colegas em todos esses eventos. Seguimos juntos. E a gente tem mais alguma coisa para celebrar? Como que a gente vai seguir comemorando? Michele, estamos encerrando o 11º Fórum da Orientação Educacional. Cuidado com a vida e bem viver. E o último presente que gostaríamos de ofertar a vocês é uma bela canção interpretada pela nossa amiga orientadora educacional, Kel. Muito obrigada a todos da comissão organizadora deste maravilhoso fórum, a toda a gerência de orientação educacional, a todos os nossos parceiros e colaboradores, às nossas coordenadoras intermediárias de orientação educacional e a você que esteve aqui todo esse tempo para juntos celebrarmos a vida e o nosso ofício. Feliz Dia do Orientador Educacional! Cuide-se bem, perigo há por toda parte, e é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte como tudo. Cuide-se bem, tem mil surpresas à espreita, em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita, em cada rua estreita do mundo, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Cuide-se bem, perigos há por toda parte, e é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte como tudo. Cuide-se bem, eu quero te ver com saúde e sempre de bom humor e de boa vontade, e de boa vontade com tudo, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto.
pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Cuide-se bem,